Para a gente entender melhor essa discussão aqui em Brasília, desse PL do aborto, vamos conversar com a médica Luana Araújo. Obrigada, doutora. Eu tenho visto algumas manifestações suas, aliás, é por isso que nós estamos recebendo a senhora aqui no Bastidores CNN, como mulher e médica. Daí a importância de ouvirmos vozes conscientes sobre esse debate, né, que está tomando conta das ruas, começou aqui em Brasília e agora, enfim, se espalhou pelo Brasil inteiro. Queria que a senhora começasse explicando para a gente o que trata esse projeto. A gente vai chegar lá na questão da sistolia fetal, que eu queria também entender melhor o que significa. É um ponto que pode estar no acordo de abrandamento, se é que a gente pode falar nesse termo, né, desse projeto, mas eu queria ouvir a senhora sobre como é que isso tem repercutido na comunidade da medicina, né, científica, como é que vocês têm enxergado esse tipo de projeto, a temperatura do que você tira dessa discussão da semana passada para cá. Bom dia, Tainá, bom dia, Gustavo. Bom, esse dito projeto de lei de nada tem conexão com a realidade, nem compromisso com o impacto que ele diz querer causar, né? O que se diz sobre ele, né, a partir dos seus propositores, cujo passado, inclusive, de proposição de outros projetos me é desconhecido, eu gostaria até de saber melhor sobre o que esses parlamentares, de fato, se debruçaram nos últimos anos, né, antes desse projeto específico. Mas ele diz que é um projeto que visa diminuir o número de abortos após 22 semanas desse país, independente, veja bem, se ele está ou não previsto em lei, né? Um daqueles casos previstos em lei que significam em caso de estupro da mulher, em caso que, aliás, é um direito nosso há 80 anos, veja bem, desde os anos 40. Em caso de assistolia, de anencefalia, perdão, né, do feto, ou em caso de risco de vida da mãe. Então, independente da causa pela qual essa mulher chega a este ponto trágico, né, da história de vida dela, essa gestação não poderia ser interrompida a partir de 22 semanas e essa mulher estaria entregue à própria sorte. É disso que se trata, isso que eu chamo de dejeto de lei e não projeto de lei. Doutora, eu gostaria de entender essa questão da sistolia fetal, porque é uma polêmica que se criou junto ao Conselho Federal de Medicina, mas que a Organização Mundial da Saúde diz que é o método mais apropriado para gestações acima de 20 semanas. Existiria outro procedimento que poderia ser adotado nesse caso? E aí uma segunda pergunta juntando com essa. Um dos argumentos dos partidos de direita é de que fazer a sistolia fetal depois de 22 semanas pode afetar a saúde da mulher. Tem risco de afetar a saúde da mulher ou não? Veja, esse é o procedimento adotado e recomendado pela Organização Mundial da Saúde exatamente porque é aquele que menos interfere na saúde da mulher e é aquele que é menos agressivo, dentre as outras possibilidades, ao próprio feto. No nosso país, eu falo sobre a completa incoerência e a distopia entre a proposição desse PL e a realidade propriamente dita, porque, veja, o nosso IPEA, né, o nosso Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostra que no Brasil, a partir de dados do próprio Ministério da Saúde, em 2022, foram 822 mil casos de estupro no país, o que significaria 2 estupros por minuto. Apenas 8,5% desses estupros chegariam até a polícia, 8,5%, e apenas 4,2% ao sistema de saúde. Então, veja, existem outras formas que essas mulheres estão usando para interromper as suas gestações a qualquer momento dessa gestação. Elas se utilizam de medicações que são vendidas no mercado ilegal, gravíssimas, capazes de causarem hemorragias incontroláveis nessas mulheres. Tanto é que o próprio SUS, para cada aborto legal, atende 100 mulheres vítimas de procedimentos mal sucedidos e de abortos espontâneos. Existem introduções de objetos. Todo mundo aqui, certamente, principalmente as mulheres, conhecem histórias de outras mulheres que colocam arames dentro do útero, que colocam agulhas de crochê dentro do útero. São mulheres e são meninas que são constantemente violentadas, vilipendiadas, destruídas na sua autoestima, nos seus direitos, na sua segurança. Então, muito me espanta que algum homem, um nobilíssimo parlamentar, qualquer um desses que esteja presente nessa história, de fato tenha alguma capacidade de se colocar no lugar dessa vítima e, de fato, fazer alguma coisa para protegê-la de precisar chegar
a este ponto. Mas veja, eles estão mais ocupados nesse momento em promover uma apresentação como essa que vocês mostraram, baixíssima, cruel, vulgar, mas que é um espelho da política que eles praticam. Agora, doutora, como é que a senhora que tem sido muito atuante, né? Como a gente já percebeu nesse e em outros assuntos, mas nesse a senhora também cobrou, eu vi ali nas suas redes sociais, o posicionamento das ministras mulheres em relação a esse assunto. Como que esse seu posicionamento pode fazer com que o Congresso Nacional repense essa proposta, já que haverá um limbo na votação, pelo que a gente está vendo, né? Houve o compromisso da votação da urgência, mas o projeto em si, o mérito, não. A gente sente até um certo recuo da oposição, daqueles que estavam super engajados com a aprovação desse projeto. É possível aproveitar esse limbo da discussão política para entrar com os argumentos necessários e tentar enterrar essa proposta? Eu acho que essa é a grande oportunidade, porque, veja, quanto mais obscura, quanto menor né, quanto mais focada nas narrativas incorretas essa discussão fica, mais propícia ela é para os fundamentalistas fazerem o seu circo, que foi o que aconteceu ali. Quando a gente aproveita essa oportunidade para ampliar a visão de conjunto das pessoas, para que as mulheres de fato se manifestem, a minha cobrança não foi uma cobrança no sentido de vocês não vão fazer nada, não é isso, mas a gente sabe que toda mulher que ocupa um lugar de destaque ou uma posição de poder tem uma representatividade muito maior do que qualquer outra pessoa. Elas carregam a nossa vida nas costas. Então, é muito importante que elas, sim, se pronunciassem, e foi esse o meu apelo. Mas a minha voz sozinha não significa absolutamente nada, né? O que é importante é a voz de todas nós. Então, o que fez essas pessoas recuarem nestes últimos dias não foi a minha voz, não foi a minha cobrança, não foi a de outras pessoas, foram as mulheres nas ruas. Até porque esse PL não é sobre aborto, ele não é sobre assistolia fetal, ele não é sobre nada disso. Ele é sobre como usar a saúde feminina, mais uma vez, como uma moeda de troca vulgar, numa disputa mesquinha política sobre votos, né? A gente está falando sobre eleições de outubro, sobre mobilizações de base. A gente não está falando sobre ninguém que de repente acordou hoje e pensou, nossa, eu vou proteger as mulheres e os fetos dessa circunstância. Isso não é assim que funciona. Então, eu acho que o posicionamento da sociedade, o posicionamento das mulheres é fundamental. Não é sobre uma questão de costumes ou crenças, isso é individual. Se a mulher quiser ou não levar a sua gestação a termo, nesses casos previstos por lei, como são colocados, é de direito dela escolher o que ela vai fazer, mas não se pode negar a ela o direito de não ser revitimizada por aquela gestação como um todo e para o resto da vida dela. Se a ideia é vamos diminuir o número de estupros, se a ideia é diminuir o número de abortos, é preciso diminuir o número de estupros lá atrás. Então, esses nobilíssimos parlamentares deveriam estar trabalhando em como fazer isso, como diminuir o número da violência, como aumentar a educação sexual de crianças e adolescentes para que elas entendam o que eventualmente possa estar acontecendo com elas, que elas sejam capazes de procurar um sistema que também seja capaz de as receber e não de vitimizar essa pessoa que procura por auxílio todas as vezes em que ela procura por auxílio. Não é à toa que apenas 4% dos casos de estupro chegam ao sistema de saúde. As mulheres não confiam já hoje naquilo que vai acontecer com elas, porque elas sabem que elas vão ser julgadas, que elas não vão ser credibilizadas pelo que está acontecendo. Então, se a ideia, de fato, é diminuir este resultado que esses deputados e senadores hoje estão preocupados, a ideia é olhar para trás, não é criminalizar a vítima e muito menos fazer esse circo patético que a gente assistiu hoje, que diz não ter sido com dinheiro público. É isso que a gente está atrás dessa informação, porque ela disse nas redes sociais, artista, de que ela foi contratada para fazer essa performance. Por isso que a gente foi atrás dos senadores. Só o tempo desses parlamentares, Gustavo, só o tempo de uso desse prédio público deveria fazer parte dessa discussão. Porque não há lógica. Isso que aconteceu hoje, esse cenário tétrico que aconteceu hoje, ele não foi uma discussão técnica, ele foi um evento, uma palestra, enviesada sobre um assunto que é gravíssimo. Então, como é que essas pessoas conseguem se sentir confortáveis ao dispor da vida de crianças e mulheres como esta moeda política? Isso é inadmissível, isso deveria ser
um ponto em que todos nós, eleitores, olhássemos para essas pessoas e pensássemos, nossa, essas pessoas são capazes de fazer isso com a vida de crianças e mulheres por um motivo tão sórdido, tão abjeto. Isso é que devia estar em discussão nesse momento. E aí a gente está tentando descobrir se realmente foi dinheiro público ou não, mas a doutora vai no ponto. Realmente seria o espaço de fazer aquela performance numa plateia majoritariamente masculina. Eu vou agora chamar a Larissa Rodrigues para fazer uma pergunta para a doutora. É difícil, né, doutora, nós mulheres estarmos aqui nessa posição, mas até cumprindo com o nosso dever para além de mulheres comunicadoras aqui, me chamou muito a atenção porque esse tipo de procedimento que agora eles alegam, né, que não deveria continuar, que a senhora explicou muito bem, já é um procedimento adotado há muito tempo no Brasil, pela informação que eu tenho. Eu queria que a senhora trouxesse essa informação para a gente, explicasse desde quando se atua dessa maneira no Sistema Único de Saúde, onde acontece de fato os abortos legais, lembrando, né, abortos autorizados pela lei, e é isso que tentam também dificultar. Nem estamos debatendo aqui o avanço da liberação, né, de abortos no país, mas os abortos autorizados pela lei. E no segundo momento, a dificuldade que se encontra também dentro dessa área que a senhora está aqui representando enquanto médica. Houve a presença hoje nessa sessão ali no Congresso também de debates do presidente do Conselho Federal de Medicina. E ele chegou a dizer, eu estava pegando aqui na descrição que está presente ali, que a autonomia da mulher tem limite. Então, como é difícil também dentro do próprio, né, setor dos médicos ali da saúde debater esse tipo de assunto. É uma posição terrível, né, para nós estarmos aqui, nós mulheres estarmos aqui, tratando de um assunto que aparentemente para essas pessoas é como comprar pão, né? Como se fosse isso. Não tenho nada para fazer hoje, deixa eu ir lá interromper a minha gestação. Fica parecendo que é uma situação como essa, né? De uma distopia, de uma desconexão com a realidade, de uma crueldade que eu já estou ficando sem vocabulário para caracterizar uma estupidez dessa. Agora, é muito interessante ouvir falar sobre limite de autonomia, né? Essa é uma discussão que a gente teve há pouco tempo dentro da questão do exercício da medicina, em que essas mesmas pessoas defendiam uma autonomia irrestrita, tá certo? Mas quando é sobre a mulher e o seu corpo, aí não tem mais autonomia, né? A autonomia tem limite. Esse país é um país extremamente misógino, machista, racista, desconectado da realidade, e isso, infelizmente, se espelha, aliás, se propaga para todas as entidades e representantes em algum grau. Isso é muito triste. Muito triste. Mas lembra que a todos, né, voltando para a questão técnica, que essa discussão ela é motivada no final das contas, né, de verdade, pelas eleições de outubro. Mas lembra a todos que também temos eleições para a própria autarquia, né, que rege o exercício médico também. Então, não é uma mobilização única e exclusivamente que tem, né, em voga aí as disputas municipais. É a mulher sendo utilizada, sendo apagada, sendo diminuída, mais uma vez, por todo mundo que deveria protegê-la. Mas na sua avaliação, só para ficar um pouco mais claro, esse posicionamento escabroso aqui do presidente da Confederação de Medicina, do Conselho, desculpe, tem ligação com a politicagem também dentro da classe, é isso? Porque a gente sabe que aqui tem as eleições municipais, tem as eleições da casa, e a senhora puxou um fio aí interessante. Estamos à beira de eleições para o Conselho Federal de Medicina, né? As chapas, inclusive, estão sendo formadas agora e aprovadas agora. Isso me chama muito a atenção, esse posicionamento, porque, veja, o propositor deste dejeto de lei, inicialmente, ele publicou um vídeo em que ele visa criminalizar os profissionais de saúde que estão envolvidos nesses procedimentos legais. Eu lembro aqui a todos que apenas, se eu não me engano, 1,7% das cidades do país dispõem de serviços que podem realizar essas interrupções de gravidez. O que significa que o número de profissionais treinados e que atuam nessas circunstâncias, de novo, legais, permitidas por leis, amparadas pela lei,
é muito pequeno. Então, se o nobilíssimo deputado pretende criminalizar as pessoas que estão prestando um serviço que é previsto e amparado pela lei, o que eu esperava do representante da minha classe, né, dessa autarquia que rege o exercício da medicina no país, é que ele protegesse os seus associados e que não oferecesse numa bandeja a cabeça dessas pessoas que estão única e exclusivamente exercendo a medicina no direito que elas têm, cuidando de mulheres e crianças dentro dos limites legais. Clarice Oliveira, nossa analista de política. Boa tarde, doutora. Doutora, a gente está tendo todo esse debate a respeito desse projeto que equipara o aborto ao homicídio, mas a polêmica em torno desse tema já estava colocada sem gerar a devida repercussão com a decisão do Conselho Federal de Medicina de já ter um posicionamento contra a sistolia fetal. A gente via várias médicas sofrendo ali, ou médicos sofrendo algum tipo de reprimenda por conta da realização desse tipo de procedimento. E esse debate já estava ocorrendo, inclusive, dentro do Ministério da Saúde. Eu queria uma avaliação da senhora a respeito do posicionamento do Conselho Federal de Medicina. Se na sua avaliação ele vai contra a legislação que rege o aborto e já estava ali criando algum tipo de obstáculo para as mulheres que precisam desse tipo de procedimento? Bom, eu não tenho como fazer uma avaliação sobre a legalidade do que o CFM decidiu, mas quem fez isso foi o ministro Alexandre de Moraes, né, ao cercear essa decisão. Então, isso é de competência legal, não é da minha competência. O que é da minha competência, como infectologista, que atende pessoas que são vítimas de violência sexual, o que é da minha competência como especialista em saúde pública, como sanitarista, é entender o impacto que essa decisão tem sobre as pessoas. Veja, uma pesquisa publicada pela revista da Abrasco, que é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, com pesquisadores brasileiros e do exterior, mostra que mulheres negras têm 45%, se não me engano, mais chance de fazer um aborto do que uma mulher branca. A gente sabe pelo Anuário de Segurança Pública que a maior parte das vítimas de estupro são meninas de 13 a 17 anos. A gente sabe que as mulheres com maior poder aquisitivo vão continuar fazendo os seus procedimentos em clínicas refinadas de aborto. Mas que essas pessoas, essas mulheres, essas meninas, quanto maior a sua dependência econômica dos seus algozes, quanto maior o nível de violência que elas sofrem, quanto menor o nível socioeconômico que elas têm, maior a dificuldade que elas têm de ter acesso ao sistema de saúde, de perceber que elas estão grávidas. Veja, principalmente meninas que têm a sua educação sexual cerceada exatamente pelas mesmas pessoas que hoje tentam impedi-la de ter uma interrupção de gestação, elas têm a educação sexual negada. Então, é difícil para elas compreenderem que a violência que elas passaram gerou um fruto biológico que é incompatível com o seu desenvolvimento biológico e que isso precisa ter, né, uma atitude com relação a isso. Então, até que elas consigam fazer isso, meninas menores de idade precisam de um adulto acompanhando para fazer isso. Então, a violência está dentro de casa. Então, quem vocês acham, quem é que esses nobilíssimos deputados e senadores acham que eles vão, e o próprio Conselho Federal de Medicina, o que me dói muito, quem é que eles acham que vai ser impactado com essa medida? Quantas pessoas conseguem chegar ao sistema de saúde com toda a repercussão que tem e com todas as dificuldades que elas enfrentam e mais antes dessas 22 semanas? Não deveríamos estar usando o dinheiro público e o tempo desses deputados e senadores para achar formas de interromper o ciclo de violência ao invés de perpetuar o ciclo de violência às custas da vida da mulher? Isso é inadmissível, é inacreditável que em 2024 estejamos tendo esse tipo de discussão. Nesse país é muito difícil trabalhar com saúde pública, vejam, eu deveria receber um adicional de insalubridade, porque ao invés da gente estar brigando por avanços na saúde pública, nós estamos aqui gastando nosso tempo, gastando nossa energia para tentar reafirmar direitos adquiridos há 80 anos. Não é possível que a gente retroceda. A cada uma semana a gente tem um evento histórico nesse país que faça a gente retroceder, mas especialmente na vida das mulheres. Isso é inconcebível.
Ai, obrigada, viu, doutora Luana Araújo, conversando com a gente aqui sobre esse PL do aborto, trazendo um pouco do olhar da medicina sobre o que se trata e alguns alertas também, é claro, para todas nós mulheres. Compartilhamos também de toda a sua preocupação. Obrigada, viu, doutora? Até uma próxima. Eu que agradeço a todos vocês e espero que quem esteja nos ouvindo, principalmente as mulheres que estejam nos ouvindo, que não se calem. Que não deixem nos ombros de poucas essa luta, porque essa luta é de todos nós. Hoje é o aborto em casos previstos por lei. Amanhã, o que é que vão tirar da gente? Então, por favor, não se omitam. Um abraço a todos. Obrigada pela oportunidade.